Olá, irmãos, Deus conosco. Pela vontade de Deus, gostaria de ler aos irmãos um artigo do professor Ugarte, chamado A Justiça de Deus. As provações do mundo se manifestam sob dois aspectos principais, dentro do mal e dentro do bem. Porque por ser maus sofremos, e por ser bons sofremos. O Evangelho de Cristo nos aconselha que preferível é sofrer por bons que sofrer por maus. A justiça de Deus abrange os dois aspectos. O problema está resolvido quando chegamos a distinguir claramente o bem e o mal, ou nos termos propriamente evangélicos, quando discernimos o bem do mal. Pois o mesmo menino Jesus deu começo a esse trabalho de consciência, já que as Escrituras nos relatam que desde pequeno se lhe deu a beber mel e a cibar para que chegasse a discernir entre o bem e o mal. Poderão fugir os homens a esse trabalho de raciocínio? Impossível. Do contrário, se encontrariam como se encontram muitos, num estado caótico de completa confusão, invertendo constantemente os lugares do bem e do mal, ou seja, sem compreensão, tomando o mal pelo bem e ao contrário. Podemos realizar este trabalho de raciocínio abandonados à nossa própria sorte, como marinheiros sem bússola, em meio do mar tempestuoso da vida deste mundo? Jamais. Temos um guia, Jesus Cristo. Ele nos ensinou com a sua palavra e com seu exemplo. Aprendamos a discernir com ele e, embora nos consideremos filhos de Deus, tomemos a forma de servos e façamo-nos obedientes à sua vontade até a morte. Renunciemos à nossa vontade humana, para que se faça em nós a vontade divina, a vontade de Cristo, a nossa verdadeira vontade, como Jesus Cristo, antes de ser pendurado na cruz, falando 3 vezes consecutivas, nos declarou: sejamos fiéis imitadores dos apóstolos, como eles o foram de Cristo. Os santos apóstolos e discípulos do Senhor se declararam servos de Deus, prisioneiros da vontade do Altíssimo. E saibamos discernir que não pode haver liberdade, livre-arbítrio, nos servos do Senhor. Isso, evangelicamente, se denomina a lei do Cristo. O contrário, fazendo o mundo às suas vontades, é estar na lei de liberdade. A este respeito, devemos ter presente as palavras de São Paulo: dentro da lei de liberdade ninguém se salva. Lembremo-nos das palavras do Senhor: não façais as vontades dos vossos pensamentos, nem os desejos da vossa carne. Todos os pensamentos em geral, contrários à lei de Cristo, serão simplesmente humanos, e nesse sentido temos esta outra advertência de nosso Senhor Jesus Cristo: não sigais doutrinas dos homens, nem doutrinas de espíritos. Se por Adão temos a tradição de nossa liberdade humana, por Cristo temos a tradição da obediência à vontade do Pai. Como fica evidenciado com as palavras que seguem: se por um só homem, Adão, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e esta assim gerou a todos os homens, porquanto todos pecaram, assim também por um só obediente, o Cristo, muitos serão salvos. Meditemos, não nos deixemos seduzir pela odiosa razão humana ou bom senso em assuntos espirituais. Para nós que temos fé em Cristo e na sua divindade, a sua razão deve ser a nossa razão, para que a sua consciência seja a nossa consciência, e jamais o contrário, para que dessa maneira ele viva em nós verdadeiramente, executando sua vontade divina em nós, e destarte possamos alcançar as suas divinais e grandes promessas. Graças a Deus, um abraço em Cristo a todos os irmãos e Deus conosco.